Olá, boa noite. Estamos aqui no canal e nós trouxemos hoje o Messias Fernandes para conversar um pouco com a gente, ele é psicólogo, né, Messias? Fala um pouco da sua formação. Bem, eu sou psicólogo, neuropsicólogo clínico, palestrante com o tema psicologia no manejo do problema. É um tema que eu tenho trabalhado bastante, até com a experiência que eu tenho como psicólogo da reabilitação também. E isso tem me trazido muita alegria, muita motivação, muita animação em falar sobre manejo, porque às vezes passamos tanto tempo falando sobre resolução, só que quantos problemas na vida não tem solução, mas tem manejo. E é isso que eu tento trazer com as minhas observações clínicas, tentando para que a gente possa fazer uma reflexão diferente frente aos problemas que a gente tem, né? E também escrevo nas horas vagas, que são poucas, mas sou também pós-graduado em educação especial na perspectiva da educação inclusiva na UERJ. E faço isso com muita alegria, faço meu papel de psicólogo Que bom, com muita emoção. que bom. E esse é um dos motivos, né, que a gente traz as pessoas ao canal para compartilhar alguma experiência que você queira, né, falar de superação sua, ou de autoconhecimento, né? Isso, a minha história de superação, eu acho que começou quando, aos 14 anos, um pré-adolescente típico, intenso, meio destemido, resolvi, numa brincadeira no fim de tarde com minha prima, um amigo, mergulhar em um rio. E o mergulho que eu dei, acabei sendo infeliz e fraturei ali com a pancada que eu dei no fundo do rio. Fraturei 4 vértebras da cervical e fiquei tetraplégico. E aí começou a minha jornada de superação, de luta, de sofrimento. E eu costumo sempre dizer, Ana Paula, que precisamos sempre ter muito cuidado com nossas escolhas. Lógico que é preciso tirar as devidas proporções, porque eu era um garoto de 14 anos e às vezes a gente não mede muito. Mas nossas atitudes, nossas escolhas, nossos comportamentos sempre atingem outras pessoas. Então precisamos pensar muito nisso, porque por mais que eu tenha superado, por mais que hoje eu esteja onde eu estou, com autonomia, apesar de ter alguma deficiência ainda, mas eu gerei muito sofrimento. Não só para mim, mas para minha família, para os que me amam, para meus amigos. Então que a gente possa pensar antes de fazer. E que a gente possa aprender a pensar também, que é outra coisa que eu digo, que às vezes pensamos de forma muito incoerente e precisamos pensar com coerência as coisas da vida. E você achou que essa sua experiência, né, você falou que ela te ensinou isso tudo, né? E você achou que te fortaleceu de alguma forma essa experiência? E que você, assim, você falou que teve desde os 14 anos, foi quando você sofreu isso, né? Devem ter vindo para você vários processos aí de perdão, auto-perdão, né? Como é que foi esse processo todo, né? Até você chegar ao que você é hoje, né? Formado em psicologia. Eu primeiro de tudo, né, desde o início eu nunca culpei ninguém. Nem Deus, nem o diabo, nem ninguém, e ficava chateado quando alguém queria atribuir alguma culpa à minha prima, que foi minha prima Daniela, que foi quem me tirou do Rio, ou à minha mãe, por ter vindo passear aqui no Rio de Janeiro, já que eu sou de Pernambuco. Então eu nunca gostei disso. E eu troquei a culpa pela responsabilização. Então eu falei, bem, e agora? Já aconteceu, e agora? Como dar a volta por cima? Como transformar isso? Então eu sempre me perguntei, e sempre disse que talvez o meu maior inimigo seria eu mesmo. Se eu não vencesse meus preconceitos, se eu não vencesse minhas comparações comigo ou com os outros, eu não iria aprender, eu não iria prosseguir, eu iria deprimir, e isso, por exemplo, eu poderia não estar aqui. Então eu peguei eu fiz uma transformação. Eu costumo
dizer sempre que, da mesma maneira que alguém construiu um transformador elétrico para pegar energia altamente destruidora e poder hoje, por exemplo, iluminar, climatizar, eu peguei essa força negativa da frustração, das perdas, da saudade, da raiva, da revolta e transformei em algo que me fez prosseguir, foi uma mola propulsora. Eu acho que isso é importante. Às vezes na vida precisamos criar transformadores para que a gente possa aprender, porque para aprender eu preciso querer aprender e preciso buscar. Não é só a deficiência que torna alguém melhor ou alguém com uma perspectiva de vida diferente, não. Foi toda uma busca rumo ao conhecimento e eu comecei a me debruçar demais nos estudos e demais em refletir sobre a vida, partindo de mim, de promover mudanças em mim. E, consequentemente, você acaba atingindo as pessoas. Da mesma maneira que uma atitude minha, imprudente, me fez sofrer tanto, gerar tanto sofrimento, uma postura diferente também alcança as outras pessoas positivamente. E foi isso que eu tentei ao longo desse percurso de tanto aprendizado. E quando você pergunta se isso me fortaleceu, em termos físicos, não, né? Em termos físicos, eu perdi talvez aí mais de 50% do vigor e da força física que eu tinha quando moleque, quando tinha 14 anos, que cavalo, bicicleta, pé de coco, trator, o que tivesse eu enfrentava, eu gostava. Então toda essa energia física, ela foi comprometida sem dúvida, porque a lesão foi muito grave, fraturei 4 vértebras da cervical, fui desenganado por várias equipes médicas. Então, se não é a doutora Ana Luísa, se não é o doutor Deusdete, se não é a BBR, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, eu não sei o que seria de mim. Se não é a minha família, especialmente, em primeiro lugar, eu não sei o que seria de mim, porque eles lutaram quando eu não tinha condições físicas nenhuma para lutar. Porque eu brinco e falo assim, no meu livro, né, eu costumo dizer que nos agradecimentos eu falo que sou um mero coadjuvante nessa história que os verdadeiros protagonistas, a minha família, Deus. E uma vez eu fui criticado por isso. Como assim? Não, você é o cara, você é o protagonista. Eu falei, será que eu sou mesmo? Eu fiquei de uma maneira que 3 dias depois, se fosse na natureza e não tivesse a ajuda das pessoas, eu teria morrido. Eu fiquei de uma maneira, se um mosquito pousasse no meu rosto, minha mãe tinha que tirar. Então, eles foram fundamentais. E eu lutei por eles também. Porque quando lutamos só por nós mesmos, sem um propósito maior, quando meu sonho não é nobre, não vale a pena sonhar. Quer dizer, veio para você aí um sentimento de gratidão, né? Sempre. Por tudo, Eu né? começo meu livro, inclusive, dizendo isso. É uma frase minha que ser grato é reconhecer o quanto as outras pessoas são importantes. E precisamos entender isso. Hoje eu atendo paciente na BBR que fala assim, tá muito difícil, doutor Messias, porque eu nunca dependi de ninguém. Eu falo, vamos refletir sobre isso. Será que você nunca dependeu de ninguém? Quantas vezes por dia você se alimenta? Então saiba que pelo menos 3 vezes por dia você precisa de um pecuarista, de um agricultor, ou você morreria de fome. Ah, mas eu tenho meu dinheiro. Eu falei, olha, eu nunca comi R$100 ensopado. E acho que ninguém também não. Então os agricultores podem até viver sem nosso dinheiro, mas dificilmente viveriam sem a comida deles, que eles produzem. Então essa interdependência que é transformadora, que produzem prédios, ideias, essa troca de ideias que chegou onde chegamos hoje e é só o começo. Iremos muito mais longe. É só o começo. Se você tivesse que desenvolver uma virtude sua, que você acha que você tem que melhorar, qual seria? Acho que todos nós precisamos melhorar, né? Às vezes, eu costumo dizer que eu não sou de desistir. E
às vezes é preciso saber desistir. Então, Verdade. porque minha maior qualidade pode ser meu maior defeito se eu não souber parar. E às vezes a gente precisa saber sair de cena. E eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade. Mas eu parar e falar, peraí, vamos mais com calma, né? Depois a gente volta, né? E também porque as pessoas também à nossa volta estranham isso, né? Nossa, aconteceu com o Messias, ele sumiu, o que aconteceu, né? Então a gente também fica preocupado com o pré-julgamento dos outros, é muito ruim também, né? A gente pautar a nossa vida no que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão dizer, né? Isso eu não tenho muito, porque assim, eu dou importância, né, às pessoas que me dão importância, são importantes para mim. Então eu levo em conta a opinião de quem é relevante para mim. Porque se a gente levar em conta, eu até falo para os pacientes, né, quando eles ficam, porque lidar com o social é algo complicado, porque o social às vezes tem preconceito ou são indiscretos, as pessoas são indiscretas às vezes, ficam perguntando demais, e a pessoa tentando retomar, e a pessoa, que foi isso, o que aconteceu? Então isso às vezes é muito chato, né? Mas eu falo para os pacientes que se ele vai no restaurante com a família, o foco é a família. O foco é a janta, é o almoço, é a comida. Porque tem pacientes que falam, doutor Messias, eu fui, todo mundo olhou para mim. Aí eu pergunto, como é que você sabe que todo mundo olhou para você? Você olhou para todo mundo? Então dê importância a quem está do seu lado. A quem te ama, independente do que aconteceu contigo. Isso que é importante. E preste atenção no seu foco. Então, se eu vou na padaria, meu foco é pão. Eu não vou saber como é que está o cabelo da vendedora, da recepcionista. Não, meu foco é pão, que é a necessidade que eu tenho que atender naquele momento. E, assim, hoje, o que faz você realmente, assim, feliz, assim? Eu não acredito na felicidade estática, conforme talvez as pessoas falam, vou buscar a felicidade como se eu chegasse em um lugar que só existisse felicidade. Somos feitos de desafios. Então, estamos sempre nos colocando em desafios, né? Então, eu estou aqui com a Janaína, ou seja, quase 9 horas da noite, depois de atender o dia inteiro, porque eu quero novos desafios, eu quero poder compartilhar essa história com mais pessoas, eu quero poder inspirar, não como um exemplo, mas sim como um instrumento desencadeador da força que existe em cada um. Mas assim, somos feitos de desafios. Então, esse céu, às vezes, que as pessoas falam, eu às vezes tenho dúvida, porque eu falo, gente, se a gente for para lá, uma semana depois a gente vai estar entediado, sabe? Porque a gente está sempre colocando desafio. Eu falo sobre resiliência, por exemplo, e aí já montei uma outra palestra que é um desafio, porque eu estou levantando como se fosse uma tese, que é o manejo de problema, a psicologia do manejo de problema, ao invés de falar em solução de problemas. Ou seja, desafios. Então as pessoas, eu me coloco em desafios. Então eu não acredito nessa felicidade estática. Eu acredito em momentos felizes. Sim. E o que eu quero sempre estar é animado, que vem de alma. Isso, que vem de alma e que vem de movimento. Eu quero sempre estar em movimento. Uma coisa que eu sempre dizia eu vou sempre prosseguir, chorando ou sorrindo, mas eu vou sempre prosseguir. Então eu quero estar animado, de animação, ou seja, é como um desenho animado, né? Então pega algo parado e bota em movimento. Então eu quero estar sempre animado. E vivenciar, lógico, momentos felizes também. Mas eu acho que essa felicidade estática eu não acredito. Ou seja, esse é o seu maior sonho, então, né? O movimento da alma. Sim, o movimento sempre, né? E acreditar que sempre podemos fazer algo, porque o nada não inspira. O nada é o nada. Eu costumo dizer que algo vezes algo vai dar em algo, que eu vou torcer para que seja algo bom. No entanto, nada vezes nada, até quem não conhece nada de matemática vai saber o resultado, que é nada. Exato. Então nada não inspira. Então eu vou plantar sempre e vou tentar cultivar da melhor maneira possível. E assim, você como psicólogo, né? O que você pode assim deixar de
de orientação, né, para o público do canal, porque hoje em dia as pessoas falam, eu sou autossuficiente, eu não preciso fazer terapia, eu não preciso fazer psicoterapia. Eu, por exemplo, eu faço, tem mais de 3 anos e é o que me auxilia, o que me ajuda, o que me sustenta, né? Enfim, o que você pode, assim, falar para as pessoas sobre a importância, né, da psicoterapia. Eu também faço psicoterapia. Sim. Então, assim, eu costumo dizer que é importante buscar o autoconhecimento, porque às vezes a gente para numa conversa simples e se você parar e observar por 5 minutos, você vai perceber que as pessoas estão sempre falando de alguém, ou do mundo, e de si mesmas. Às vezes é uma dificuldade, mas se eu não me conhecer, se eu não conhecer meus limites, se eu não conhecer minhas emoções, se eu não souber fazer uma leitura adequada das minhas necessidades, eu vou ser sempre uma pessoa meio que perdido de mim mesmo. Então, a psicoterapia é fundamental não só para tratar depressão, ansiedade, estresse, entre outras coisas, mas para aprender a pensar. Eu trabalho muito essa questão do autoconhecimento, do pensamento, trabalho muito a questão relacional, esses julgamentos às vezes generalistas, essas palavras ninguém, nunca. Eu costumo dizer que é importante que a gente troque por palavras mágicas, como geralmente, tudo indica, temos tendência a. Isso mostra coerência de pensamento, para entender que eu não sei tudo, nem tenho os 3 poderes que a Bíblia atribui a Deus, que é onisciência, onipresença e onipotência. E eu também não sou autossuficiente. Eu tenho que ter meu autossuporte, mas autossuficiente ninguém é. E assim, para a gente, né, encerrando, né, essa nossa conversa, né, aqui, eu vou mostrar aqui o livro dele, né, chama-se Renascendo de um Mergulho, né, que conta a história dele, né. Ele nos presenteou com o livro, obrigada. Eu que agradeço também o convite. É um livro que eu costumo dizer para quem quer acompanhar um processo de reabilitação, é um livro que passa por isso, porque eu conto passo a passo, principalmente a minha reinserção social, minha reinserção ao colégio, minha reinserção à escrita, porque eu tive que fazer troca de lateralidade, onde eu treinei 1 ano para escrever com a esquerda sendo destro, e o quanto isso foi importante na minha vida, e o quanto isso foi importante para que eu pudesse superar tudo que aconteceu comigo e poder hoje estar ajudando as pessoas de alguma maneira. Que bom, adorei essa entrevista. Como sempre, obrigado. É o que eu falo aqui no canal. Cada entrevista que eu faço, eu aprendo mais um pouquinho, que é uma troca, né? Sempre. Trocar ideias é mais importante que trocar pão. Exatamente. Então, agradeço, Messias, a presença. Eu que agradeço a presença. E obrigada. E até o próximo